Chlorella é o tipo mais conhecido de alga verde que cresce melhor em água corrente. Essas algas têm algum benefício para a saúde? Quem não pode usar esses produtos que incluem essas algas? Essas algas interferem com medicamentos? Se você quiser comprar um produto, como escolher um bom? Como escolher uma empresa confiável? Em termos de foco e impacto, há alguma desvantagem em usar essas algas? Elas ajudam na gravidez e na lactação? Embora o vídeo seja curto, é muito importante. Fique comigo. Que a paz seja concedida a você. Você está assistindo ao canal Octopus Pharmacists Fisfarfaf. Saudações e bem-vindos à série Herbal de A a Z. Meu nome é Hussein Lotf. Estes são os títulos dos episódios de hoje. Se você precisar de um título específico, avance o vídeo até encontrá-lo. Caso contrário, siga-me até o final se precisar saber tudo o que há para saber sobre a clorela. Vamos lá. Vamos simplesmente repassar algumas informações básicas sobre essas algas verdes como estamos acostumados. Inicialmente, a clorela é este tipo de alga verde unicelular está entre as mais conhecidas. Como a clorela tem uma alta concentração de ingredientes ativos e próspera em água corrente em vez de água parada, as empresas que cultivam essas algas o fazem em água corrente. Além de ter concentrações muito altas de proteínas, até 50%, fibras e gorduras, as células da clorela também têm altos níveis de vitamina Z, C e complexo B. Elas também têm boas concentrações de minerais como magnésio e zinco. No entanto, os dois compostos mais importantes nessas algas ainda são o beta-caroteno e a clorofila, que lhes dão sua bela cor verde. Essas algas estão disponíveis no mercado em várias formas, incluindo líquidos, pós e pílulas. E o principal propósito tradicional dessas algas é elas são frequentemente usadas para aumentar os níveis de ferro em mulheres grávidas, mas esse não é o uso oficial, entrarei em mais detalhes sobre isso mais tarde. Mas além de sua função normal, elas também são usadas para aliviar o desconforto associado à menstruação, aliviando dores físicas, depressão e outros sintomas físicos. Gostaria de saber quem são as pessoas que só podem usar essas algas. Normalmente, gosto de começar com este título antes dos detalhes para que você possa decidir imediatamente se essas algas são boas para você. É proibido que 4 pessoas usem algas. Inicialmente, não é permitido usar essas algas com qualquer pessoa que esteja usando anticoagulantes, incluindo aspirina, varfarina ou qualquer outro medicamento que afina o sangue. Quais são as histórias por trás desse ponto? Como eu disse anteriormente, essas algas são incrivelmente ricas em várias vitaminas, incluindo vitamina K. A vitamina K é essencial para a síntese de fatores de coagulação, ou o que chamamos de fatores de coagulação. Portanto, essas algas, quando usadas com os medicamentos que o médico prescreve para afinar o sangue, entrarão em conflito. A segunda pessoa que não tem permissão para usar produtos de clorela são os pacientes autoimunes. Qual é a razão por trás desse ponto? Na doença autoimune, a imunidade natural para de proteger o paciente de germes, fungos e vírus, e em vez disso, atinge regiões corporais específicas. Essas doenças são chamadas de doenças imunológicas ou autoimunes. O tratamento dessas doenças é com medicamentos que reduzem a imunidade. Uma vantagem de comer essas algas é que elas podem estimular e fortalecer a imunidade, então pessoas saudáveis podem usá-las naturalmente, mas pacientes autoimunes não podem desfrutar dessas algas, pois elas serão opostas ao efeito dos medicamentos. A terceira pessoa, aquela com problemas de tireoide, que não tem permissão para comer algas. Por quê? Porque as algas contêm grandes quantidades de iodo, que se acredita ser uma dieta que a glândula precisa, e é claro que isso é bom para o indivíduo médio. O iodo, no entanto, reverterá os efeitos do tratamento e da doença se uma pessoa tiver problemas na glândula tireoide. Vamos explicar esse ponto. Imagine comigo que alguém tem alta atividade da tireoide, o que é chamado de hipertireoidismo. A glândula criará mais hormônio quando o paciente consumir mais iodo. Portanto, é natural que essas algas sejam proibidas para pacientes com hipertireoidismo.
No caso de eu estar tratando um paciente com baixa atividade da glândula tireoide, o que é chamado de hipotireoidismo, essas algas o ajudarão. No entanto, esses efeitos são temporários. Por quê? Vamos explicar esse ponto resumidamente. Temos uma glândula extremamente inteligente. Quando encontra uma quantidade normal de iodo no sangue, começa a absorver iodo e o transforma em hormônio tireoidiano, L-tiroxina, mas quando a glândula percebe níveis anormalmente altos de iodo no sangue, começa a reduzir a quantidade de sangue que chega ao seu tecido, e eventualmente, sua atividade diminui. E a prova disso, no caso de uma explosão nuclear, damos comprimidos ricos em iodo. Por quê? Na tentativa de reduzir a atividade da glândula tireoide, quando a poeira radioativa chega à glândula tireoide, ela não se concentra ali e causa câncer, tentamos reduzir a atividade da glândula para protegê-la. Isso explica por que pessoas com glândulas tireoides não devem usar essas algas. A quarta pessoa que é proibida de usar essas algas é alguém que as utiliza e já sofre de ataques de asma e asfixia. Isso se deve ao fato de essas algas agravarem e estimularem o sistema imunológico, o que pode fazer com que os sintomas da doença reapareçam. No terceiro título que temos hoje, vamos discutir os benefícios dessas algas e o possível uso médico. Na realidade, essas algas têm um propósito aprovado pela medicina e têm 5 vantagens fundamentais. Tendo em mente que esses usos são apoiados por evidências, para colocar de outra forma, vários estudos foram realizados sobre eles usando fontes oficiais. Vamos simplificá-los. O primeiro desses benefícios é conhecido por aumentar a imunidade natural. Ok, mas como isso ocorre? A razão para isso é que a clorela contém uma variedade de substâncias que aumentam a imunidade, que aumentam a atividade das células assassinas naturais e do interferon. Então, quem se beneficia mais com esse recurso? A pessoa que sofre de doenças recorrentes que acontecem regularmente por curtos períodos de tempo, uma vez por mês ou 2, em contraste com uma pessoa normal, por exemplo, a pessoa que tem amidalite todo mês ou 2 meses. Ou a pessoa que tem espinhas uma vez a cada 2 meses. Ou que apresenta infecção bacteriana recorrente. Em suma, qualquer sinal de imunidade fraca. Essas algas aumentarão a imunidade até certo ponto quando adicionadas à dieta natural do paciente. O segundo uso para essas algas é a desintoxicação. Desintoxicação. O que essa palavra significa? Essas algas podem engolfar e remover metais pesados. Quem se beneficia mais com esse recurso? Pode ser usado por moradores da cidade se o ambiente de um indivíduo tiver altas concentrações de toxinas, como as da água, incluindo metais pesados, como mercúrio, arsênico, estanho, etc. Pessoas que vivem na cidade onde o ar é contaminado por fábricas de emissões, veículos, etc. Embora tenha havido mais pesquisas sobre esse assunto em relação aos animais, afirma-se que o mesmo ocorrerá com a humanidade. Então, essas algas ajudam o corpo a se livrar de toxinas ou a desintoxicar. A terceira vantagem é que essas algas podem ser usadas como antioxidantes. Qual é o significado dessa palavra? E de onde ela vem? As duas mais importantes das várias substâncias saudáveis incluídas na clorela são o beta-caroteno e a vitamina C, como já explicamos. O beta-caroteno e a vitamina C têm um grande benefício como antioxidante. Como isso acontece? Inalando fumaça de cigarro, poluentes como óleos e ar poluído, alimentos não saudáveis, e cada uma dessas coisas libera substâncias químicas no corpo, chamadas radicais livres. Essas substâncias começam a atacar as paredes dos tecidos, atingindo as artérias, a parede do coração, os rins e a retina do olho. É aqui que entram os antioxidantes, pois eles podem eliminar esses radicais livres e neutralizar seus efeitos nocivos. A clorela contém quantidades significativas de beta-caroteno e vitamina C que impedem que o corpo seja impactado por esse radical livre. A proteção cardíaca é o quarto recurso para usar essas algas. Se usado consistentemente por 3 a 6 meses, pode reduzir a concentração de colesterol e triglicerídeos no sangue. Nem é preciso dizer que essa função melhora a anterior. Com esse recurso, você pode melhorar a eficiência do coração, a qualidade de vida.
Como discutimos anteriormente, essas algas têm altas concentrações de complexo de vitamina B, o que é claramente vantajoso para diabéticos que têm neurite periférica, e este é o quinto recurso. Podemos chamar todas essas 5 coisas de vantagens. Mas qual é sua principal função terapêutica? Qual é o propósito médico das algas? Isso se deve às suas propriedades anti-inflamatórias. Qual o significado da inflamação no corpo? Inflamação significa que o corpo secreta substâncias e corpos imunes como citocinas que são transportados em grandes quantidades pelo sangue para os locais de infecção com doenças, o que pode levar ao aumento da dor e dificuldade de movimentação normal. Embora esses corpos imunes sejam muito importantes para a proteção contra vírus, bactérias e muitas doenças, um grande aumento deles tem sintomas desconfortáveis para o paciente. O uso médico documentado deste ponto, e as pessoas que mais se beneficiam dele são pessoas com tumores cerebrais que se beneficiam do consumo de 20 gramas de algas por dia. Como resultado, pacientes com tumor cerebral tratados com radiação podem tolerar a dose muito bem e ter muito menos dor. Tome 10 gramas de algas diariamente para a segunda aplicação, que é para fibromialgia ou desconforto corporal injustificado. Nosso quarto tópico de hoje são os benefícios potenciais da utilização de clorela durante a gravidez, bem como a amamentação. Essas algas eram usadas na medicina tradicional, como dissemos anteriormente, com a alegação de que a clorela pode ajudar a aumentar os níveis de ferro das mulheres grávidas. Atualmente, o FDA é contra esse uso, pois não sabemos quanto ferro constitui um grama de algas, aumentar ou diminuir? Em vez disso, é melhor tomarmos medicamentos que controlem eficientemente os níveis de hemoglobina sob supervisão médica de um médico e farmacêutico especializados. Sobre a aplicação dessas algas na amamentação, que é proibida não porque seja perigosa, mas sim porque nenhuma pesquisa foi feita sobre o assunto. O quinto e último tópico de hoje é que, se você finalmente está convencido por esses produtos e quer comprar essas algas. Além disso, você não tem nenhuma condição médica que o impeça de usá-lo, e você gostaria de testá-lo, e você não tem certeza de como escolher um produto com altas concentrações de ingredientes ativos. E quais são as consequências negativas que a utilização desses produtos pode causar? Finalmente, qual é o horário ideal do dia para usar este produto? Deixe-me ajudá-lo com esses pontos. Vou resumir os pontos principais. Primeiro, confirme se a empresa que você pretende comprar é certificada. O que significa certificado? Isso significa que exibe o selo de qualidade, como a marca distintiva GMP, boas práticas de fabricação. Ou considere qualquer prática ou marca de qualidade de uma nação respeitável como importante, como a garantia de que este produto se origina de uma fonte confiável, o que significa que fará diferença quando a empresa for credenciada por órgãos respeitáveis como a União Europeia e outros. Haverá um impacto porque essas algas gostam de água doce, isso resultará em um produto diferente. Este produto estará livre de metais pesados, bem como pesticidas e outros contaminantes. O segundo é identificar a natureza das células de algas no produto. A célula de algas deve ser células quebradas e deve estar escrito assim nela: ruptura da parede celular. O que isso significa? Tenha em mente que quando os humanos comem algas, seus corpos não conseguem digeri-las. Consequentemente, eles não se beneficiarão dos ingredientes ativos presentes na célula. As empresas quebram as células de algas para ajudar seu corpo na digestão dessas algas. Esta é a segunda característica que procuro em um produto. O segundo ponto é como usar algas. Tenha em mente 3 ideias. Primeiro, você pode misturar um pó ou líquido com água ou suco, mas evite misturá-lo com líquidos quentes. Em relação ao segundo ponto, começamos consistentemente com pequenas dosagens de 1 a 2 gramas por dia e depois aumentamos até atingirmos 10 gramas com adultos. A menos que haja uma condição médica, posso chegar a 20 gramas por dia. Para crianças, isso é de 3 a 4 gramas como uma dose diária total. No entanto, tenha em mente que a criança deve ter mais de 2 anos. Por que aumento gradualmente?
A resposta é considerar as preocupações digestivas que descreverei no terceiro ponto. Você está usando essas algas à noite ou pela manhã? Não faz diferença se é de manhã ou à noite. Posso usá-las antes ou depois das refeições? Quando usamos essas algas, elas podem causar dificuldades na digestão, então, sempre tome essas algas antes de dormir para garantir uma digestão e sono adequados. O último ponto de preocupação sobre o produto de algas é a digestão, e, para resolver os efeitos negativos do uso dessas algas, você pode fazer o seguinte. Para tratar cólicas leves, inchaço e diarreia, que são os primeiros desses problemas digestivos, tome pequenas quantidades e aumente a dose gradualmente a cada semana. Ganhe mais 1 grama para reduzir esses efeitos, embora esses efeitos colaterais possam aparecer no início e desaparecer com o tempo. A possibilidade de que isso possa se manifestar como uma alergia é a segunda preocupação. Como já mencionamos, sugere não tomar essas algas se você tiver doença no peito porque asma ou CA podem ser sinais de alergia. O terceiro, último e mais fascinante tópico é a fotossensibilidade, que afirma que o uso dessas algas e a exposição à luz solar na pele podem causar sensibilidades cutâneas graves, portanto, o uso dessas algas na luz solar direta não é aconselhável. Já chegamos ao final do episódio de hoje, no qual discutimos os títulos mais importantes relacionados às algas chlorella. Espero ter fornecido a vocês algumas informações novas e úteis. Se você gosta do conteúdo do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para ajudar o canal e o vídeo. Você pode apoiar o canal no Patreon, PayPal e YouTube. Espero que esteja tudo bem com você. Hussein Lotf